Interpretação dos sonhos. Como tratar autismo intelectual / espiritual e o paradoxo do ego. Esses assuntos estão relacionados? Estão. Você vai ver que sim. Sonho. O que é sonho? Primeiro devemos definir claramente o que é sonho. Para alguns é sonho, para outros é pesadelo. Então perceba, tudo que você está vendo é sonho. Sonho é real enquanto você está sonhando. Por isso que você foge, né, num pesadelo, por exemplo. Porque você já foge aqui. Vamos pegar alguns exemplos. Geralmente você tem o vício de relacionar sonho com devaneio e sono. Mas sono está acontecendo aqui, nesse exato momento. Eu posso estar perdendo tempo nos meus vídeos. Mas, no caso de não ter algo mais real, vamos sonhar. Vamos aproveitar. A mesma coisa aqui. Está no inferno, tudo bem, dá um abraço no diabo. Quando aquela palavra que eu não gosto é inevitável, começa com E e termina com O, relaxe e desfrute. Tem outro pejorativo que se coloca aí, mas eu não quero colocar para não ferir suscetibilidades. Suscetibilidades. As palavras também são sonhos, elas confundem a gente. Por exemplo, tem pessoas como eu que já sonharam em morar na área urbana, rural. Sair da área urbana, cidade grande, metrópole, porque eu queria estar de encontro com a natureza. Vejam, uma floresta, ela é real. Eu, nos 20 anos que estou em área rural, eu já vi muita coisa ser modificada. E se diz que a mudança, é o ideal. Mas tem muita coisa que muda para pior. Então você vê florestas inteiras de pinheiros silvestres sendo derrubadas, pela máquina capitalista e empresarial. Porque eles acham que isso é progresso para o local. É progresso ou não é? É o sonho de dois. Um que quer viver em meio à natureza, inconstante, sendo que há uma corrida social, então se derruba tudo. Quando você tem obstáculos, eles não querem saber. E tem aquele que derruba porque acha que é melhoria, local. Outra coisa que dá para relacionar a algo mais pessoal de cada um, plástica. A pessoa acredita que está ficando mais bela, mas aos olhos dos críticos que estão olhando de fora, da mesma forma, qualquer situação da sua vida que você olha de fora, você vai olhar diferente. Talvez não vai ver com a mesma beleza. E as pessoas percebem. Tu vê nos noticiários, tu vê nas redes sociais. O que houve com o seu rosto, fulano? Está deformado, que nem aquele Ken humano, e muitas outras aí. E essas ainda são, vamos dizer, propulsoras do grande sonho social. São influencers, que é a nova moda. Aí tu vê que a pessoa está distorcida. Ela não está precisando daquilo, ela já estava apresentável. Esses dias, por exemplo, eu fui numa loja de departamento, vocês vão entender por que desse preâmbulo aqui, antes de começar o tema em si. Eu vi uma moça, na verdade duas, uma bem mais vestida suntuosamente do que a outra estava mais a caráter popular, assim. E aquela que estava, crendo que estava muito bem, de repente era diretora do departamento, gerente.
Ela caminhava a passos, que nem diz aquele ditado, dê o passo que Deus vai te dar o chão. Ela pensava que estava, caminhando no salão. Quando ela se vira, há uma grande marca, que parecia literalmente, desculpa, mas tem que ser direto, titica de pomba. Ela passou em alguma praça, foi de repente fazer um happy hour, já era tarde, numa sexta-feira, e ela está lá caminhando, no ritmo, no rebolation brasileirês, sem perceber a mancha no casaco, no seu suéter, impecavelmente azul na frente. Aí eu, que não consigo não me desfocar, eu vou chegar lá no autismo adulto, por exemplo, eu tenho certo grau disso. Eu logo aviso, a senhora está com uma mancha de titica de alguma coisa, de algum bicho nas costas. Simplesmente eu desestruturei ela, o sonho acabou. Aqueles passos de passarela, saíram do plumo. Não quis ofender a pessoa, eu quis alertá-la, já que ela não tem olhos nas costas, pelo menos não olhos físicos. Há quem brinque, então tem que fazer piada, há quem o olho de trás, não sei o quê, mas na verdade se refere aqui se for falar em termos intuitivos. O camarada que vai para o fitness, que fica fortão, ele é forte. Eu conheço pessoas que eu, na minha van magreza, posso me alimentar de qualquer coisa. Eu vou chegar lá na questão do ego, que é um saco sem fundo, como algum inscrito uma vez falou aqui, eu concordo, mas eu vou explicar por quê. A pessoa não tem força física, ela tem aparência forte. Músculo não é força. Mas o camarada acha que sim, que vai arranjar. Ele vai arranjar o quê? Ele vai arranjar as mesmas pessoas que estão sonhando com aparência como ele. Essas trocas de afinidades, por isso que o negócio não se resolve. E muitas outras coisas, por exemplo, comer. A pessoa come. O que é a pessoa de alto peso? Geralmente ela tem a saúde afetada. Ela tem massa, parece ter energia, mas se arrasta, tudo é lento, e realmente é doloroso para a pessoa. Não estou aqui fazendo a banalização e nem criticando negativamente. Eu estou descrevendo, como médico, ele vai dizer na tua cara, tu tem isso, você não se cuidou, e agora as consequências são X, N. O que ela precisa, essa pessoa? Por que ela sonha tanto com bolo, com doce? Tem o gaúcho, por exemplo, aquele obcecado por cloreto de sódio, de sal grosso, uma boa carne, daí vai entrar a questão sanguínea também. Você não sabe se você pode, mas o que é que a pessoa está sonhando? Ela está sonhando com aquilo que ela não tem. Desejo. Deseja, desidere, sentar e esperar as coisas acontecer sem esforço. Deseja açúcar, doce, deseja sal, comida, de forma compulsória, comer para encher algo que está vazio, pelo menos de conteúdo útil. É falta de energia. Entende? Açúcar é um combustível, o sal também, o cloreto de sódio. Então estamos sempre buscando. Aí vai entrar a questão do autismo. Não estou falando do autismo clínico, porque até mesmo se for considerar ele a níveis esotéricos, ele é um dharma e não um karma, por isso que não tem solução. Eu vou especificar direitinho para não dar confusão. O autismo clínico, que eu tenho certo grau, que eu desenvolvi, segundo N fatores, estresse, ansiedade, tudo mais, começa
a desativar certas áreas do cérebro, ele é hiperfoco, né? Focar numa coisa, e muitas vezes você se torna, né, superdotado naquele assunto. Você não é ruim em tudo, como eles classificam, né? Como o leigo classifica, o profissional até ele entende. O que acontece? Ele se foca num assunto e se especializa em tudo referente àquilo ali, mas ele se esquece de outras coisas, por exemplo, trocadilhos, né? Trocas sociais, por exemplo, alguém falou alguma coisa com tons de sarcasmo, ele não percebe. E quantos de nós não percebemos que, né? Eu não, né? Porque eu, como revelei, eu tenho certo grau, né? Já me detia a não perceber a maldade, a malícia, ou algo que deveria estar atento, porque eu estava atento, muito focado, né? Como aqui eu estou aqui focado, e eu não perceber, por exemplo, que a tomada está pegando fogo. Porque eu estou muito focado, estou muito dedicado, estou mergulhado, né? Me doando ao conteúdo para fazer o melhor possível. Nunca fica perfeito, porque nós estamos no perfeito. Então isso também acontece a nível espiritual. Você não sabe que está sonhando aqui, nem que está sonhando acolá quando está dormindo ou quando morre. E sonha com a conta, e sonha com o passado, daí sofre. Aí entra em depressão, né, por culpa. Aí alguém que sonha também vem tentar tratar, né, aumentar no tratamento desse tipo de, entre aspas, transtorno. Por que é transtorno? Porque não é uma doença, é um distúrbio, é algo psíquico. Então não está no corpo, apesar que o corpo também é um sonho. O corpo está sempre sonhando em descansar, e o descanso tem uma consequência. Por exemplo, se você ficar muito tempo, né, inerte, na estática, a própria gravidade te puxa para baixo e suas carnes, seus nervos são comprimidos na cadeira. Por isso que quem trabalha sentado reclama, e aquele que está na atividade, né, mais braçal estranha. Como o camarada, né, geralmente são mais bem remunerados, mas faz um sentido, porque você não está queimando, né, e vai se intoxicando áreas do corpo. Se você come demais, tem a reação. Tudo é reação, né? Você come demais, azia. Come de menos, né, desnutrição. Tudo que você come vira escória. Se você não come, cola tudo, né, e você começa a desenvolver outros tipos de... Então, tudo está sonhando, ou na verdade num pesadelo existencial. Como tratar isso? Né, para perceber isso. Tratar esse autismo, nós estamos falando unicamente de autismo kármico. Esse espiritual, porque já é karma tu chegar aqui em múltiplas vezes e você ainda ser reprovado porque não tem cognição, né? Você não tem foco. E esse foco deveria ser distribuído em tudo que é necessário a cada momento, é viver o momento. A solução, né, que talvez seja no futuro para o autismo dármico, esse das crianças, né, que vem congênito, é a questão de questionar para certas áreas do cérebro, certas áreas lá do corpo mental, passar a funcionar novamente, retomar suas atividades em certas áreas específicas. Porque qual é o problema do autismo, qualquer um? É não questionar. Então você não questiona aquilo que o outro falou, né? O outro está armando, né? Isso é até perigoso, né? Entra num Uber, está numa parada e não percebe que é um assalto, não percebe que é um sequestro, não percebe o golpe. E muitos idosos hoje em dia estão passando por isso, né? Eu mesmo já fui enganado. Mas o que acontece, né, na questão do sonho? Eu sempre falo que a senha de qualquer coisa, do seu aplicativo, do seu dispositivo, do seu cartão, né, financeiro,
E ele não é o valor, ele é um caminho para o valor. Basta alguém decifrar, né? E você lembrar. Acontece também a questão da lembrança relacionada ao autismo. Muitos que não têm autismo, simplesmente por um estresse acumulativo, já aconteceu comigo, de esquecer as coisas óbvias, chega a ser assim, sabe, algo cinematográfico, por exemplo. Esses dias eu estava na chuva, com o guarda-chuva. Sabe que guarda-chuva é um negócio, né, ele adora ser esquecido. Ele é algo que foi feito para viver no anonimato, parece que como se perde. É uma das coisas mais que tu vai ver nesses achados e perdidos de qualquer departamento, guarda-chuva, é batata. Eu estava com o guarda-chuva na mão, a mochila aqui, eu prestando atenção na mochila, né, para não molhar, e logo me questiono, né, sobressalto, coração, né, palpitação, cadê o guarda-chuva? O guarda-chuva estava na minha mão. Quando eu olho, está na minha mão. Como você pode acontecer com você, com a chave está no bolso, pensa que está no outro, deixou no carro, pensa que deixou na loja, né, cartão de crédito, né, colocou entre outros cartões, cadê meu cartão? Na carteira colocou dentro da mochila, bota a mão no bolso, cadê? Sabe? São lapsos, né, bem breves, tomar um pouquinho d'água, em que você simplesmente apaga. Onde é que você estava? Isso que tem aquele ditado. Estava fora de mim, estava mesmo. Né? Porque o que pensa em ti está fora de ti. Ele é maior, é como a atmosfera da Terra é maior que a massa terrestre. E a questão da gravidade é um sonho também. Você sabia que, por exemplo, se você fazer um buraco até o centro da Terra, você é repelido? Por isso que os vulcões, né? A que se deve isso? Por exemplo, se diz que em Agartha, né? Agartha é uma realidade, não é um sonho, não é um devaneio. Existe um cristal, né, de toneladas, para nossas comparações, né, cartesianas, que está flutuando, girando, enquanto as pessoas, né, estão ali, né, pertencente àquela hierarquia, aquele grupo, ficam em torno, né, para manter aquilo estabilizado. E aquilo ali que é, segundo consta, a causa de poder existir atmosfera, existir luz nas lagartas, né? O cristal ele tem, né, ele tem partículas que refratam luz, ou até geram luz própria, por isso que ele é tão cobiçado aqui, como o ouro. Só um pouquinho. Então, a solução para esse esquecimento existencial pode de repente servir, né? Não vou me arriscar aqui dar dica para o quadro clínico disso. O autismo interno nós temos, a gente vê que tanto é que a gente esquece. Você lembra quem você foi? Ah, mas você diz assim, mas eu queria saber onde eu parti, qual é a minha origem cósmica, qual é meu planeta. Se eu sou um ser cósmico, ora, você, olha só, prova direta agora de que você tem autismo intelectual espiritual. Você está pisando num planeta e quer saber se você é um ser cósmico. De que planeta você veio? Qual é a diferença? Ah, mas eu quero saber se eu vim da antimatéria. É lógico, né? É o que não é sonho. O que está sonhando é aquilo que está sendo produzido. As próprias estrelas são chakras cardíacos de seres que você não está vendo. Você está sonhando apenas com as estrelas, porque é o que mais aparece. Agora, se tu pega um equipamento, né, que pega as gamas de infra, vermelho e ultravioleta, você vai ver, né, está aí o James Webb, né, o próprio Hubble, mostrando coisas que o olho não vê. Mas está tudo escuro, como é que agora aparece? É isso que eu digo do sonho. Nós estamos sonhando no nível da nossa capacidade. Quando você desperta, você começa a ver mais coisas, mas daí tem um preço, né? Daí entra a questão de conspiração e tudo mais, né? O preço a se pagar por saber.
Como um professor que apanha do aluno, porque ele é o professor, ele sabe e o aluno não quer aprender. Tudo tem um preço. O policial que resolve as questões da lei e ele também é rebatido. O médico, né, que é agredido na sala de espera e pode ser contagiado por aquilo que, né, ele indiretamente ele entra em contato, né, com os fluidos, com contágio. E tudo é assim, a gente pode sonhar em tudo, mas a solução é questionamento. O questionamento me tirou da religião onde eu estava. Eu podia estar presa, rezando, dando tudo errado e cada vez mais assombração. Eu podia ainda estar na música, né, fazendo show por aí, me arriscando, né, passando, porque eu já passei, plágio, o cara que sonha com a minha criação, aí eu vou lá e me revolto e reajo, porque tudo é reação. E aí, quando eu vejo eu estou num problema judicial, eu tenho que proteger meus direitos autorais, e o outro quer me, né, a todo custo, né, por falta de criatividade, porque também tem essa amnésia, né, autista, né, no bom sentido, não estou falando, já falei de causa clínica. Descarta isso, talvez amanhã ou depois também fazer as crianças se questionar uma área do cérebro, né, linka com aquela outra área que não está funcionando, lá fora, e começa tudo a trabalhar de novo em harmonia e se resolve, né, algo que era intratável, que na verdade incurável, tratável até é, e o tratamento é o questionamento. Agora vamos entrar na questão do ego. O ego tem solução? Se a gente vem para cá para trabalhar ego, nós não vemos trabalhar eu. Por que é ego? É eus multiplicados. Tudo é eu. É o eu do corpo, o eu do vital, o eu do astral, emocional, né, o eu mental. Depois coisas que não são eus, né, que é um eu só em três, a tríade. A causa, búdio e átmico. Se você pegar, né, esse quaternário inferior, ele está sempre mudando. Até tem escolas, a gnose diz que a solução é parar de pensar. A eubiose diz, a solução é parar de sentir. Porque né, não se ocupa muito com o astral, que é emocional, em síntese, e o outro não gosta muito da ideia de razão, né, da razão objetiva. Então eles rechacham isso, né, e passam para a gente como conhecimento a se seguir, né, como viés de sabedoria. Mas na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, enquanto existir pensamento, sentimento, a necessidade vital e um corpo que corresponde, né, o boneco que é esse aqui, que é um sonho também, que é um sonho do corpo mental que não podia usar, então ele sonha, ele pare nele mesmo um corpo interno e vai solidificando astral, vital e corpo físico, né, com todo o peso da vida, peso. Você vê que é pesada, né? Não, eu preciso falar que é as camadas que estão fazendo isso e te empurrando para baixo. Só vai acabar quando isso acabar. Toda dor acaba quando você morre, quando você dorme, se você conseguir dormir. Dor de dente, ai, como é que eu vou dormir? Se estiver mais cansado do que dor, você dorme, já aconteceu comigo. No outro dia volta de novo, porque daí você volta para o sonho, sai de um sonho, né, em que você pensa que está tudo bem e volta para outro. A tristeza é um sonho, a alegria, que você não consegue sustentar a alegria por todo o decorrer do tempo. Tem que acabar, porque aqui é tudo mutável. E se você estiver triste muito tempo, você vai ou vai se matar, né, autocídio, suicídio. Tomara que não, né, não é apologia isso, Deus o livre. Nunca pensei nisso. Ou você vai adoecer e naturalmente seu corpo não vai suportar. Mas o que está doendo em ti? Né? Você diz tudo é Deus, tudo é consciência. Não é. Quem está doendo em ti é aquilo que não quer morrer, que é o ego. O ego, o saco sem fundo, como um escrito uma vez falou aqui, né, formidável, perfeito. Mas é um saco sem fundo. Mas para que serve o saco? Para ser cheio, né, com fundo ou não. Buraco ele tem em cima.
né? Como nós temos entrada e saída. Mas como é que você, por exemplo, para você aquietar uma criança de colo, ela não tem consciência, ela está chorando, pá, 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 tu vai lá e dá papá para ele. Ah, mas ele vai voltar a chorar. Aí tu dá mamadeira. Aí ele continua chorando. Daí ele faz caca na fralda, né? Você tem que trocar. Porque se você quiser, né, não resolver as coisas conforme a conveniência, elas vão te dominar. Aí vai ser um caos, né? Tudo tem seus... Aí agora vamos entrar nos sonhos mesmo, né? Eu andei falando apenas do sonho um pouco mais estendido do dia. A gente está sempre sonhando com a grana, sonhando com o dinheiro, né? Que nem a pessoa sonha com loteria, né? Deixa eu só terminar aqui para ficar bem vasta a coisa. O homem que sonhava resolver, né, a sua paralisia, ele era cadeirante, ganhou a bolada da Mega Sena, a esposa logo, né, teve uma ideia, né, sonhando ficar com o dinheiro dele. Ela achava que não ia ser pego. Como todo criminoso, ele sonha. E como quem está, né, numa boa, com medo do pecado, da igreja e do inferno, também acha, né, também está sonhando e acha que não vai dar nada. A natureza, ela é o olho que tudo vê. Qualquer detalhezinho, é esses que vão pesar depois. A balança, ela é de precisão, né, sensível. Tão sensível quanto, né, quem sente. E a esposa deu um jeito, né, e acabou sendo punida e ninguém ficou com dinheiro. Voltou tudo pro governo. E sobre as coisas darem certo e errado, por exemplo, quem começa a questionar o serviço, né, a função, o salário dentro de uma empresa, ele vai ser reavaliado e na próxima ele pode ser chamado. Um tapinha nas costas, um cafezinho, passe no RH. Como acontece aqui, está acontecendo aí com os políticos, né? Um dá, sabe, usa de psicologia. Mas tu tem que entender psicologia, mas quando o governo é mais asno que um povo, né, então a manada fica sem pastor. Eu já tinha falado assim. Tudo é um sonho. Esse sonho político também, que vai resolver. Vai resolver o quê? Vai resolver pro ego. Perceba? Você, não vou comer, exagerar por compulsão, não vou beber álcool, não vou... Mas daí o que você faz, né? Você está esperando do governo conforto, comodidade, resolução por você, sem você fazer esforço. Apesar que quem toma muito medicamento também se droga, né? Quer fazer um teste? Pare de tomar um medicamento para ver se a dor passa. Possa, né, que você está tomando regularmente o medicamento apenas para matar um medo, não uma doença, né? Porque você não sabe, né? Se você não fez exame, toma todo dia um paracetamol, aquilo ali cria acidez gástrica e você cria outro problema. E esse é o problema do sonho, né? Sonhar a ermo, né, sem definição, sem lucidez e consciência, você se mete em lugares, né, e se emaranha. Né? É como um rico, né, querendo cortar caminho no Rio de Janeiro pela Rocinha. Está pedindo. Então, como se pede, né, como tudo é democrático, deve ser respondido, né, deve ser dado, segundo a demanda. Sonhos, né, esses sonhos fechados, né, na noite, como interpretá-los? Se a gente não interpreta aqui, provavelmente a gente não vai interpretar nada lá, mas vamos pegar alguns casos. Já aconteceu comigo, sonhar que está num ônibus indo para não sei para onde, aí coloca a mão no bolso, né, daquele corpo onírico, e não tem o dinheiro, você tem é incompleto. O que isso quer dizer? Agora nós vamos quebrar, é o paradoxo do ego e esse autismo intelectual espiritual, que não tem nada a ver com o autismo dármico lá das crianças que são mestres que vêm para cá e não assimilam a primitividade e a densidade. Ok. Eu estou buscando o que para chegar naquele sonho? Eu estou buscando qual é o sentido da vida.
que esse sonho está dizendo na tua cara? Está indo, não sabe para onde está indo, mas quer ir para algum lugar. Está com todo mundo, porque um ônibus é coletivo. Você está, na verdade, ainda seguindo os outros. Aí chega na roleta, né, se tivesse roleta hoje, eu acho que isso aí está raro, pelo menos aqui no sul não tem mais. O próprio motorista, mas digamos que seja um motorista. Você vai pagar e você fica defraudado. Meu Deus, como é que eu vou descer desse ônibus? E para onde é que eu estou indo? Então você não sabe para onde é que está indo e não tem a passagem para descer em qualquer lugar para se libertar, né, daquele rumo. Está na tua cara. Você quer ir para algum lugar, mas não tem o valor. Você é incompleto, você ainda está pronto. O sonho está te respondendo, apesar de ser um sonho. Aí deixa de ser um devaneio. Ele está sendo ferramenta de trabalho, hora extra e útil. Você sonhou com muitas mulheres, você é homem, te perseguindo. Digamos que a questão é como aconteceu comigo. Esses dias eu me perguntei em meditação, por que eu não tenho irmãs e meu pai não produziu filha mulher? Eu tive um sonho, mas daí não foi no astral. Pelo menos eu acredito que não, porque era muita informação. Eu estava numa cena, olhando de fora. E como esses planos são hidroplasmáticos, aqueles corpos às vezes tomava a minha aparência e outro ser, a aparência do meu pai hoje em dia, meu pai atual, meu pai biológico, que nada tem a ver com pai espiritual. Nossas trocas. Geralmente você foi pai do pai e um experimenta, trocas para ver o que dá, porque sonharam. Tem que acordar para a realidade única, em que ninguém é pai de ninguém nem filho de ninguém. Isso aí não é querer destruir a família, é sim harmonizar a família. Agora você entende que aquele ser é importante. Aí voltando para a questão, eu vejo quem é meu pai hoje, com outro corpo, sei que é ele está com jaleco de médico, né? E eu também, porque eu vejo que eu tenho um corpo masculino. A gente troca, isso aí é outro sonho também. Possa que tu venha criança, dura muito pouco, depois morre precocemente, fica um tempo no astral, por isso que até a memória, hipnotismo, que fere o livre-arbítrio, que se fazem em clínicas, tu pode estar sonhando com a tua ex-morte, morte passada, e não com a tua vida, porque imagina se tu nasceu e já morreu, prematuro. Que registro tu tem dessa vida, se fosse a vida passada aqui? Tu vai ter a morte, porque daí ele vai se desenvolver e tudo mais. O que acontece? Eu e meu pai atual, nós éramos médicos psiquiatras. Deve ser por isso que hoje a gente tem esse grau de autismo, que vem do meu pai. E nós éramos obrigados a prender mulheres com síndromes psicóticas e nos agrediam e nós tínhamos que prender, colocar camisa de força. E a maioria eram mulheres nessa experiência. Eu acordei e eureka, é por isso. É tipo um castigo. Nós era para ter sido mais leve, não quer dizer que a gente era chauvinista, machista, agressivo, abusivo, ou fizemos qualquer tipo de agressão violenta, mas era o nosso protocolo, que nem o agente de segurança, ele tem que ter uma certa energia. Mas por causa desse detalhe, hoje eu não tenho uma irmã, e meu pai não teve uma filha. Seria a mesma coisa. E todos nós na família já tivemos crises nos relacionamentos, de atrair pessoas que não estariam assim entendendo o que eu estou falando agora e conversando assim pacificamente. Pessoas totalmente desnorteadas, do sexo oposto ao masculino. Mas eu agradeço isso. Que nem, por exemplo, que é um sonho, você dizer, não, eu não devia ter conhecido aquela mulher, aquele homem. Aí eu pergunto, quando eu fazia a área da terapêutica, e abandonei isso porque não adianta, perguntava, mas você ama o resultado disso? Terceiro,
né, que é o seu filho? Amo. Então, está tudo certo. Era para ter se encontrado. Isso aí se vai assim, ad infinitum, é um leque que se abre de coisas que você vai ver que na prática acontece. Por exemplo, esse dia eu sonhei com um parente, eu só estou dando exemplos para você de repente fazer links, insights aí com as suas próprias experiências, eu não estou dando viés de nada aqui. Parente que está com câncer intestinal, né, já há bastante tempo, bem avançado, descobriu muito tarde. Esse dia eu sonho com ele muito jovem, né, caminhando pelas ruas do meu antigo bairro, em Porto Alegre, onde alagou. E não tinha alagamento, e ele estava ali muito jovem. Eu falei, nossa, tio, como você está jovem? E me acordei, né, na cama. Entrei no outro sonho, sonho físico. Não entendendo nada, até que me veio uma voz interna e disse, o que é a juventude? A juventude é mais tempo. Então, dentro da nossa preocupação familiar, de rezar, de orar e querer uma resposta, se o tio, aquele bacana, nos domingos, né, tomar uma cervejinha, um churrasquinho, brincava e corria atrás da gente, vai durar mais tempo? Meu sonho respondeu, é o que está acontecendo. Então, eu interpretei o sonho com coisas totalmente aparentemente desconexas. Juventude, mas juventude, qual é o sentido? Tem que pegar o arquétipo e não, sabe, a lógica. O arquétipo diz que tudo que é jovial dura mais, não é mesmo? É simbolismo de duração, perpetuação de tempo vital. Então, acredito que dá para fazer um apanhado, né? Apesar que às vezes dá um nó de possibilidades, né? Que você pode, né? Que nem, por exemplo, a terminar aqui, esse papo aí de TIRD e Atlas, né? Que é uma sigla. Então, especulando um monte de coisa, os cartosofistas aí estão ficando loucos e deixando todo mundo, né? Tem até gente do outro lado, lá no invisível, que está se alimentando disso, né? Eles vão criar antes de realmente saber o que é e quebrar esse sonho, esse paradoxo. É uma nave? Não é uma nave? O que interessa? Se você for sonhar com um meteorito que vai bater e exterminar a vida, né, de vez com a Terra, vai ser ruim. Se for uma invasão, é ruim. Eu, por exemplo, eu vi naves, né? 9 navezinhas, estão dizendo aí que tem 9 compartimentos, não sei o que. Né? Só que não apareceu meteorito nenhum, nem grande nave-mãe. Para mim, né, é talvez um contato, porque assim, o que é um planeta primitivo? Planeta primitivo é como o nosso. Ainda não reconhecer que há a possibilidade em toda essa vastidão de ter vida. Poxa, isso é ridículo. É como hoje você ainda insistir se a forma da água é H2O, sabe? E tem coisas inquestionáveis, né? Por exemplo, você quer saber o que não é sonho? Vamos pegar um exemplo bem presencial, né? Bem agora. Eu sou humano, né? Digo espécie, não que eu já seja ser, né, com S maiúsculo, humano. Mas eu não tenho, né, aspecto animal. Apesar que algumas coisas tem no homem, pelo, tudo mais, né? Tem os membros, tem cabeça, tem órgãos, como os animais, mas nós não somos configurados como um animal, 4 patas. A gente anda ereto. O animal não tem semelhança nem referência com o vegetal, né? Porque suas patas não se converteram em raízes presas à terra, ele se movimenta. E o vegetal que se ergue na vertical em direção ao sol não se assemelha, né, diretamente ao mineral, a pedra, que fica estática. Apesar que a pedra tem, né, em substância o mineral dela, a essência dela em todos os reinos. Então, o que é viés de verdade? Coisas que não dá para ser questionada.
Dentro desse sonho, eu sei que eu pertenço à espécie humana e que o animal, ele é outro reino e deve estar abaixo de mim, porém com o meu respeito da minha compreensão humana. Não quer dizer que ele seja inferior, né, como se diz aí, estão tratando o pet, né, com muito mais, vamos dizer, respeito do que um ser humano, por favor. Então esse ser humano que faz isso, ele está voltando ao reino animal. Não quer dizer que deve se desrespeitar o reino, que é um sonho também, desrespeitar tudo que você gosta demais e desgosta demais. Então entra a questão do ego, né? Deve dar comida para o ego. O seu corpo, se você não dar comida, você não vai definhar. Não adianta vir com conversa aí de vegano, de culto ao alface, tomar só água e viver de luz. A pessoa se vai, a pessoa que está dando o exemplo, que era para ser um professor, é o primeiro que vai, e os alunos continuam aí, né? A ermo e já larga a ideia, é esquecido. Não vê? Tem marcas, vocês vê só. O que é sonho e o que não é. Por exemplo, tinha uma balinha na nossa época que era soft. Começou a criancinha a se afogar, mas tiraram do mercado, quem é que lembra? E era super gostosa. Se esquece. E é substituída por outro sonho, né? Por coisas com muito mais açúcar, mais toxina, mais conservante, tudo mais. Então, nós estamos sonhando o tempo inteiro. A única coisa que está faltando é acordar. E o que é diagnosticado quando um organismo não tem cognição, ele não desperta, ele não sabe para onde vai e não sai do lugar. Coma, no nosso caso, coma existencial. Paz reverencial.